E hoje, ao falarmos sobre uma semeadura, uma nova semeadura, é uma oportunidade que temos de fazer isso no começo do ano, né? Declarar: Deus, eu quero mudar a minha semeadura, aquilo que eu tenho semeado até agora, eu quero fazer algo diferente. E eu quero compartilhar um pensamento em cima de um texto da palavra de Deus, que está no livro de Gênesis. Gênesis 8, versículo 21, diz assim, Gênesis 8, 21. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz dessa vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. A palavra de Deus está dizendo que, e esse momento foi um momento logo após o dilúvio. Deus havia trazido o dilúvio sobre a face da terra, a terra toda se encheu de água, e ali o homem estava experimentando consequências daquilo que ele tinha feito, do pecado, da separação dele. E Deus diz assim: eu nunca mais vou fazer isso. Isso nunca mais vai acontecer. E existem verdades que a partir de agora vocês vão poder constatar sempre. Sempre vai haver. Isso é Deus falando. Sempre haverá semeadura e colheita. Semeadura e colheita. É princípio bíblico, amados. Tudo que nós semearmos, nós vamos colher. É dessa forma. Foi Deus quem estabeleceu isso. Frio e calor. E é assim. Frio e calor, existe frio e calor. Até uns dias atrás tinha muitas pessoas reclamando: ai, que calor, que frio, não vai chegar nunca o verão, Agora chega o calor, daí, puxa, que calor, não aguento mais esse calor. Mas existe o frio e existe o calor, é verdade. Existem essas diferenças. Existe o verão e o inverno, existem estações, existem momentos, noite e dia. Todo dia nós vamos experimentar isso. Acaba um dia, começa um outro dia, temos a noite, no outro dia começa tudo de novo. Eu vejo que são etapas para que a gente possa entender os tempos de Deus e principalmente para colocarmos em prática algumas coisas. Decidimos falar assim: Deus, eu quero mudar alguma coisa em mim. E tem que partir de nós, tem que partir de mim e de você. Você precisa desejar essa mudança. E quando começa um tempo novo, seja um dia, seja um novo dia, ou seja agora como hoje um novo ano, o primeiro dia desse novo ano, oportunidade de mudarmos algo dentro de nós, desejarmos isso, são princípios da palavra de Deus. Eu quero falar hoje sobre semeadura e colheita. Semeadura e colheita. Até porque normalmente no começo do ano nós temos expectativas de coisas melhores. Queremos ver mudar. Algumas coisas talvez não tenham sido tão boas no ano passado. Algumas coisas não deram certo, não funcionaram, não conseguimos concluir, não conseguimos terminar algumas coisas. Mas nós temos uma expectativa de que pode acontecer algo novo, coisas melhores. Eu não sei se alguém aqui tem uma expectativa para esse ano, de que existam coisas melhores do que você já viveu até aqui. Amados, e Deus tem preparado isso. Nós sabemos que nós podemos crescer todo o tempo, a todo instante, todo momento nós podemos crescer, nós podemos avançar, até nos tornarmos perfeitos. A palavra de Deus diz assim: a vereda dos justos é como a luz da aurora. É como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Até ser dia perfeito, ou seja, o propósito de Deus nas nossas vidas é que alcancemos perfeição. O nosso modelo, qual é o nosso modelo? É Jesus. O meu modelo, o seu modelo é Jesus. Nós temos que ser como Ele, exatamente como Ele. É assim que nós devemos buscar. É perfeito. A estatura do varão
perfeito. É esse o nível que nós devemos alcançar todos os momentos. Ou seja, se você ainda não alcançou e se eu também não alcancei a estatura do varão perfeito, a estatura de Cristo Jesus, é porque tem mais ainda para eu crescer. É porque tem mais ainda para você crescer. Nós podemos chegar lá, amados. É esse o alvo para nós. Existe um padrão e um padrão elevado que nós podemos e devemos buscar todos os dias, todos os momentos. E esse ano começando, nós podemos dizer: Deus, eu quero isso na minha vida. Eu desejo alcançar esse padrão na minha vida. E eu preciso declarar, eu preciso falar. Nós sabemos que existe poder nas nossas palavras. E eu preciso liberar isso e declarar que eu quero ser transformado. A palavra de Deus diz que nós somos transformados de glória em glória. Ou seja, cada vez vai aumentando, cada vez vai aumentando. É de glória em glória, até atingirmos a posição. Hoje, primeiro dia do ano, nós temos oportunidade de experimentar, de declarar essa transformação nas nossas vidas. Um tempo de mudança, uma nova oportunidade. Por isso o título dessa mensagem é uma nova semeadura. Hoje nós podemos começar uma nova semeadura. Muitas coisas que nós estamos vivendo hoje são resultado daquilo que a gente semeou antes. Tudo que a gente está vivendo é resultado do que a gente já semeou. E eu posso mudar essa semeadura para alcançar outras coisas, ter algo diferente. O princípio da semeadura e colheita, nós lemos ali Deus falando: sempre haverá. Enquanto a terra existir, no momento em que deixar de existir, aí não mais. Mas enquanto a terra existir, esse princípio vale: semeadura e colheita. A gente entende o princípio natural disso. Existe um princípio natural da semeadura e da colheita. E você planta, você colhe. É dessa forma, você vai colher, você planta algo e você vai colher. E no mundo natural é assim, é dessa forma. E muitas vezes a gente pensa que quando foi declarado que o homem ele teria que trabalhar, ele teria que fazer algumas coisas, assim, é maldição. O trabalho é maldição na vida do homem. Mas o trabalho não é maldição na vida de ninguém. O trabalho é bênção. O trabalho é bênção na vida de cada pessoa. O que a Bíblia diz é que a maldição tornaria o trabalho mais pesado. Ele vai ter que suar o rosto. É isso que a Bíblia diz. Mas não diz que o trabalho é uma maldição para o homem. Ele vai trabalhar, ele vai fazer, mas é uma bênção. O homem precisa lavrar a terra. Ele vai lavrar a terra, ele vai cuidar para que ele tenha o sustento. É dali que vem o sustento. E a lei da semeadura, ela não está ali só no mundo natural. Não é só naquilo que a gente planta para colher. Se eu não semear, eu não vou colher, eu não vou ter o alimento. Não é só no mundo natural. É no mundo espiritual que a gente vive isso também. A gente precisa entender além daquilo que os nossos olhos podem enxergar. Está no mundo espiritual. O livro de Gálatas fala assim, Gálatas 6, no versículo 6. Gálatas 6 diz assim: o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer, pois o que o homem semear, isso também ele colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem. Pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. O texto ele está dizendo o seguinte: tudo que o homem semear, o homem, a mulher, tudo o que nós semearmos, nós iremos colher. Deus não se deixa escarnecer. De Deus a gente não pode zombar. A gente não pode dizer para Deus nada fora da palavra dele.
Ele vai cumprir a palavra. Deus, Ele é fiel, fiel à palavra dEle. E nós vamos colher. Se eu semeio na carne, eu colho o quê? O texto diz o que eu vou colher se eu semear na carne? Destruição. Mas se eu semear no Espírito, eu colherei a vida eterna. Nós temos que entender que nós podemos semear no Espírito. Hoje nós somos fruto daquilo que nós semeamos antes. Mas eu posso dar início a uma nova semeadura. Eu posso começar hoje uma nova semeadura, lançar uma nova semente, e daqui a pouco vem essa colheita. Amados, isso é certo, essa colheita virá, é dessa forma, e eu preciso crer, eu preciso pôr em ação. O texto diz que nós devemos fazer o bem a todos. Nós devemos estar preocupados com isso. Eu quero fazer o bem às pessoas, especialmente aos da família da fé, aqueles que estão mais próximos, mais ligados. Ontem nós tivemos aqui o encerramento, juntamos as panelas, deu uma ceia tão tremenda, tão gostosa, um tempo tão especial, e passamos juntos. Algumas pessoas não tinham com quem passar, e passamos todos juntos, a família da fé, próximos uns dos outros, tendo tempo de comunhão. Amados, e nós semeamos esse tempo de comunhão, nós vamos colher, tem frutos em cima disso. Nós não fazemos nada por interesse, mas é certo que vem a colheita, é certo que vem algo. A colheita é certa, a colheita vai acontecer. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. A colheita é certa. Às vezes a gente fica se questionando, mas tal pessoa lá, ele faz isso, faz aquilo, faz tantas coisas erradas. Como que pode ele estar vivendo tão bem? Como que pode as coisas estarem dando certo para aquela pessoa, se ele tem feito tantas coisas erradas? Ele roubou dinheiro e está lá numa boa, está aproveitando, está usufruindo. Amados, vai ter a colheita, vai ter a colheita. Não é declarar, não é liberar palavras de maldição sobre ninguém, mas vai acontecer. É assim, a palavra de Deus que diz, vai colher. Não é lançar praga sobre ninguém. Se eu semeio na carne, eu vou colher destruição. Se eu semeio na vida, no Espírito, eu vou colher vida eterna. Nós precisamos entender esse princípio e viver nele. Usufruir de tudo que a palavra nos ensina. Nós não podemos ter o foco somente no aspecto material. E talvez esse seja o nosso primeiro pensamento, focar no aspecto material. Se eu conseguir isso tudo é porque aí Deus me abençoa, Ele me ama, senão Ele não me ama, senão Ele não está nem aí comigo. Amados, é colocar em prática os princípios. E uma das coisas que esse princípio garante é que tudo aquilo que você plantar, você vai colher. Aquilo que você semear, você vai ceifar, tanto no mundo espiritual, quanto no mundo material. Das duas formas. A palavra de Deus diz em Mateus, no livro de Mateus, diz assim: não julguem para que não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Ou seja, se eu começo a julgar, se eu começo a ter alguma análise para as pessoas, ele diz assim, isso da mesma forma. Se eu semeio alguma coisa, eu colho aquilo. Se eu começo a julgar as pessoas, diz assim, não julgue, não espere, não coloque tantas coisas em cima das pessoas, porque na mesma forma você vai ser cobrado, isso vai ser contra você. Mas e muitas vezes a gente tem uma expectativa muito grande nos outros, uma cobrança, e com a gente não tem essa expectativa. Assim como quem semeia, como quem planta, ele tem uma expectativa do que virá, do resultado da semeadura. Mais adiante ali no versículo 12 diz assim, assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois essa é a lei e os profetas. Fazer às pessoas o que eu quero. Por isso o texto diz assim, façam o bem, pratique o bem, porque é isso que eu quero, eu sempre quero receber o bem. Mas então coloque em prática. Muitas vezes nós não queremos colocar em prática e nós queremos receber. No trânsito, por exemplo.
Muitas vezes você reclama, e eu confesso, eu já fui muito irritado no trânsito. Era terrível, nem eu gostava de estar comigo no trânsito, de tão difícil que era. Eu ficava muito irritado. E às vezes você fica reclamando, fala assim, por que ninguém me dá a frente? Por que não deixa ninguém entrar? Mas você faz isso. Às vezes a gente cobra tanto dos outros, por que você não deixa os outros passar? E você faz dessa forma? Mas antes da gente cobrar, a gente precisa consultar. Eu semeei isso. Foi isso que eu semeei. Eu dei a frente para as pessoas. Não, eu não semeei. Aliás, eu sou o primeiro a fechar. Primeiro eu. Eu já decidi que primeiro sou eu. Amados, precisamos semear. Precisamos colocar e dizer assim, Deus, eu estou fazendo, e eu estou fazendo porque eu entendo isso. Eu entendo o princípio. Você começa a mudar atitudes. E sempre tem coisa para mudar. Sempre tem alguma coisa. Eu ainda me estresso com algumas coisas. Essa semana ainda me estressei com um negócio. Eu falei, eu preciso mudar isso. Uma coisa que me deixa muito estressado ainda quando eu pego uma nota, quando eu vou dar uma nota para alguém, um dinheiro, e a pessoa fica olhando e vendo se é falsa. Isso me irrita. Eu não sei porquê, mas me irrita um monte. E aí depois eu pego o troco, eu fico olhando também para ver se o troco é de verdade, como se eu entendesse, ou se aquela pessoa entendesse da nota. Mas, amados, a gente pode mudar nas nossas vidas, em detalhes, no dia a dia. Eu estou semeando e nem percebo. Eu estou semeando, eu estou fazendo coisas, eu estou tomando atitudes, eu nem percebo aquilo que eu estou semeando. E a palavra diz, o que você semear, você vai colher. Tudo que o homem semear. Muitas vezes a gente fica olhando o cisco no olho do nosso irmão. Fulano lá fez aquilo. Fulano, você não sabe daquilo que ele fez. Eu olho o cisco que tem no olho dele e não olho a trave que tem no meu. Eu não vejo aquilo que tem no meu olho, mas nos outros eu reparo bastante. Mas isso traz mudança de vida. Se eu quero ter mudança, se eu quero ter uma nova semeadura, eu preciso mudar algumas atitudes em mim. Às vezes são coisas tão simples, tão fácil de fazer. Essa do trânsito para mim foi muito fácil. Quando eu entendi, quando eu vi algumas coisas que eu estava fazendo, me irritando, eu falei assim, não, deixa eu mudar isso. E foi num instante para mudar. É num instante. Você começa a mudar as atitudes. Você vai fazer ao próximo aquilo que você quer que façam para você. Aquilo que você desejaria que os outros fizessem para você, você vai fazer para as pessoas. É tão mais fácil quando a gente começa a viver assim. Eu tenho que amar o próximo, assim como eu amo a mim mesmo. Às vezes eu me amo tanto a mim, mas eu não amo as pessoas. Eu não delibero esse amor na vida das pessoas. Mas quando nós começamos essa igreja, entendemos que esse é o princípio que deve reger, deve nortear toda a igreja, todo cristão. Porque foi Jesus que ensinou. Ele diz assim, ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Da mesma forma, amar as pessoas, amar a Deus e amar as pessoas, é liberar isso sobre a vida de todos. Aquilo que eu desejo para mim é a base daquilo que eu ofereço aos outros. O que eu desejo para mim deve ser a base daquilo que eu ofereço às outras pessoas. Tantas coisas eu desejo para mim, tantas coisas você começou desejando para você nesse ano. Por isso estamos fazendo esse ato profético. Eu desejo tantas coisas, eu desejo ter uma colheita grande, eu desejo ter abundância, eu desejo ter transformação. Então semeia na vida dos outros. Faz com essa atitude algo tão simples, mas que muda as nossas vidas. E nós percebemos, nós vemos na Bíblia tudo falando sobre semeadura e colheita. Bíblia fala sobre semeadura e colheita. Provérbios 22, 8 diz assim, quem semeia a injustiça, colhe maldade. Se eu semear a injustiça, eu vou colher maldade. O castigo da sua arrogância será completo. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre, com o necessitado, com o carente. Mas se eu sou generoso, eu vou repartir. Se eu semeio injustiça,
é só maldade que vai acontecer. Isso que eu vou colher. A colheita depende da semente que eu planto. A colheita vai depender da semente. Se eu semeio injustiça, eu vou colher maldade. Mas quem reparte vai ser abençoado. É isso que nós estamos fazendo aqui. Como igreja, entendendo a oportunidade, eu quero compartilhar o pão. Eu quero semear esse grão. Eu quero abençoar a vida de outras pessoas, pessoas que eu nem vou conhecer, que eu nem vou ver. Eu não tenho nenhum interesse nessas vidas. Mas a gente não sabe o que vai acontecer. O mundo dá voltas. O mundo dá voltas. Às vezes a gente faz e abençoa alguma pessoa e nem sabe. Aquilo fica marcado na vida daquela pessoa. Ela diz, pastor, eu nunca esqueci. Nunca esqueci o que o senhor fez. Mas você nem lembra daquilo que você fez. Você faz algumas atitudes, algumas semeaduras. Você nem percebe o quanto isso muda na vida de uma outra pessoa. Nós temos a oportunidade de fazer isso todos os dias. Todos os dias. Deus, Ele não vai fazer exceção. Aliás, é o que está escrito em Colossenses 3:25 diz assim: quem cometer injustiça, receberá de volta a injustiça. Vai receber de volta. E não haverá exceção para ninguém. Deus não faz acepção de pessoas. Não haverá exceção para ninguém, nenhuma pessoa. Mas a Bíblia diz, aquele que semeia o vento vai colher tempestade. É dessa forma. O que eu semear, eu vou colher. Por isso a Bíblia nos ensina a semear generosamente. Generosamente. Ter essa atitude. Provérbios 11:24 diz assim: há quem dê generosamente. Há pessoas que dão generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Amados, nós temos que ter essas experiências, de oportunidades de sermos generosos. Porque a semeadura, quando eu semeio, eu vou ter a oportunidade da colheita. E a colheita tem um poder muito forte, que é o poder de multiplicação. O poder de multiplicação. Eu vou e semeio um grão. Eu pego, nem que seja aquela experiência que faz na escola, de pegar um grão de feijão, colocar ali num pote com algodão, com água. E o que você vai colher se você semear esse grão? A um grão só, você vai receber de volta aquele grão que você semeou? Não. Ele multiplica. Você não recebe exatamente o que você semeou. Quando você semeia, vem muito mais. Existe uma multiplicação, é dessa forma. Você vai colher a 30, a 60, a 100 por um. Muito mais do que você semeou, você vai colher. Eu não vou colher na mesma proporção. Eu planto, eu vou colher multiplicado. É dessa forma. Existe uma proporção maior. Aliás, a palavra de Deus diz em 2 Coríntios, lembre-se, aquele que semeia pouco, também pouco colherá. Aquele que semeia com fartura, com abundância, também colherá fartamente. Eu preciso aprender a semear com abundância, com fartura. Às vezes a gente se retém, segura, não quer semear. E eu não estou falando aqui em dinheiro. Eu estou falando em atitudes, em gestos. No dinheiro funciona assim também? Funciona. Mas muitas vezes parece que as igrejas se preocupam mais em falar nisso, na semeadura do dinheiro. Principalmente se for para mim, aí você vai experimentar. Mas o semear, e principalmente o dinheiro, nem sempre é na igreja. Você pode chegar na vida de um irmão e falar assim, Deus tocou no meu coração, olha, é para você isso aqui. Mas nós podemos fazer isso. É Deus agindo, é Deus fazendo. E Ele vai multiplicar. Ele vai multiplicar. Existe um poder da multiplicação que é muito maior do que o planto. Eu faço, e eu estou falando isso em todas as áreas. Paulo, por exemplo, o apóstolo Paulo. O que ele fazia? Ele perseguia cristãos. Ele perseguia os cristãos. Era isso que ele estava fazendo, ele estava perseguindo. E quando ele teve aquela experiência com o Espírito Santo, quando ele pode experimentar algo diferente, ele mudou a vida, escreveu tantas coisas, tantos textos que lemos até hoje na palavra de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, de palavras profundas, de experiências que ele viveu, ele revelando.
No entanto, assim como ele perseguiu, pensa num cara que sofreu. Pensa num cara que passou por um monte de lutas. Ele semeou, ele colheu. Claro que a abundante graça de Deus foi derramada sobre ele. Ele teve outras experiências, outras semeaduras. Por isso ele fala tanto em semeadura e colheita. Por isso a Bíblia fala em semeadura e colheita. Porque é princípio que nós devemos pôr em prática. Temos que ver as sementes que nós estamos lançando. Principalmente com relação às palavras, aquilo que eu falo. A Bíblia diz que se com o coração eu creio e com a minha boca eu confesso para a salvação. É dessa forma, eu tenho que crer no meu coração e tenho que falar. Eu sei que muitas vezes a gente fala algumas coisas, mas a gente nem está crendo no coração. Se eu vou semear alguma coisa, eu primeiro preciso crer no coração, eu preciso receber isso aqui. Eu creio que isso vai, eu creio que esse ano é um ano de mudança, vai mudar a minha vida, vai mudar a situação que eu estou vivendo. Eu preciso receber aqui no coração primeiro, para que haja mudança. Depois eu falo, depois eu libero. O coração é o lugar onde se crê, amados. Eu creio no coração, mas também é o lugar que existe a dúvida. Eu posso ter dúvida no coração. Não sei se vai acontecer muito. Eu até vou fazer. É para trazer ali um grão. Vou trazer, vou comprar ali, eu lanço ali. Primeiro eu preciso crer no meu coração. Deus, eu sei que é assim. E aí eu libero, aí eu falo. E a palavra que eu liberar, aquilo que eu falar, eu vou colher. A palavra de Deus diz em Marcos 11:23, diz assim: porque em verdade vos afirmo, Jesus falando isso, em verdade vos afirmo que se alguém disser a esse monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Se eu creio no meu coração e disser, monte, sai dali e se lance lá no mar, vai acontecer. E sabe o que é interessante? Que a Bíblia não diz que é aquele que está caminhando na igreja. Ele diz assim, qualquer de vocês. Qualquer de vocês. Qualquer pessoa. Às vezes a gente vê algumas pessoas que não são da igreja, não conhecem Jesus, não sabem nada, mas eles colocam em prática princípios bíblicos. Eles estão colocando em prática o princípio bíblico. Vai acontecer. Qualquer de nós que disser, que tiver essa ousadia, creio no coração e eu libero a palavra, eu declaro isso, vai acontecer, vai ser assim, assim será com ele. Amados, nós temos que crer e temos que falar. Eu tenho que crer. Às vezes a gente não crê, às vezes a gente fala assim, não, isso não pode acontecer, é tão difícil. Eu queria esse emprego, mas é tão difícil para mim. Não vai ter como. Olha o tanto de gente que tem lá. Tantas pessoas, eu tenho que crer, e eu tenho que falar, eu tenho que liberar a palavra. Temos que falar. Amados, e as sementes, elas se dão em todos os aspectos da nossa vida. Como eu falei, no natural, no espiritual, no financeiro e também nos relacionamentos. Nos relacionamentos nós precisamos também lançar sementes, palavras. Liberar palavras, tomar cuidado com aquilo que falamos. Provérbios diz assim, Provérbios 15:1 diz assim, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Tomar cuidado, porque nos relacionamentos muitas vezes lançamos palavras. Se eu lanço palavra dura, isso vai suscitar ira, isso não vai acabar. Não vai acabar bem, pelo menos. A coisa vai ficar muito ruim. Eu tenho visto muitos casais que entram em atrito, mas um fala uma coisa, o outro já sai atravessado e já quer responder na mesma altura. É na mesma altura. Bateu, levou. Bateu, levou. Deu, vai ter. Isso vai suscitar ira. E a Bíblia diz, use palavras brandas. Hoje eu estava orando pela manhã e o Espírito Santo me levou a mandar uma mensagem para uma pessoa, um casal que está com dificuldades no casamento. E eu mandei uma mensagem para ele. Mude o teu linguajar. Mude aquilo que você está falando. Você precisa mudar.
Amados, precisamos mudar o jeito que nós falamos. Nos relacionamentos nós também semeamos. Experimente uma briga, seja onde for. Eu tive uma oportunidade no trânsito, falando em trânsito, eu tive uma oportunidade no trânsito. E uma pessoa, e a gente quase bateu o carro. E eu vi que ele deu a volta, mas foi assim, não teve nenhuma barbeiragem, não teve nada. Mas quase que um quase bateu no outro, assim, chegou muito perto. E ele deu a volta e ele veio pronto para brigar comigo. Ele encostou o carro do lado, eu baixei o vidro e eu falei assim, me perdoe. Ele não sabia o que falar. Ele não sabia o que falar. Ele estava pronto para brigar. Ele achou que quando eu abaixei o vidro, quando eu parei o carro, ele achou que eu ia descer e ia brigar com ele também. Eu ia fazer a mesma coisa. E eu falei, me perdoe. Me perdoe. Só isso que eu falei. Por causa da tua educação, eu vou deixar passar essa. Eu falei, tá bom, obrigado, né? Mas, amados, é assim. E a Bíblia que diz, é a palavra branda. Ela desvia o furor. Ela tira o furor de tudo. Ela tira esses atritos, o ponto de atrito. A maneira como você fala muda o resultado. Muda o resultado. Experimente fazer isso. No meio de uma briga, coloque uma palavra branda, suave. Quando estiver numa discussão, seja onde for, pode ser que aconteça isso esse ano. Pode ser que aconteça, de você ter um momento de discussão. Use palavra suave. Amados, todos nós temos que semear. Não é troca. A gente não caminha no princípio da troca. A gente caminha no princípio de semear e colher. A vida dá de volta. A vida vai dar de volta. Existem retornos. O retorno é garantido. Estamos fazendo esse ato profético por isso, entendendo? Tem um retorno. Eu estou semeando. Eu vou colher. E a semeadura não é proporcional àquilo que eu plantei. É muito mais. Eu colho muito mais do que eu plantei. Às vezes eu faço algo tão pequeno. Eu penso assim, Deus, é tão pequeno aquilo que eu fiz. Mas Deus vem e multiplica aquilo que está na sua mão. O texto de Marcos diz assim, Marcos 4, 26. Disse ainda, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A gente nem sabe como. O homem semeia, e é assim na terra, no mundo natural, você lança a semente, você não vai ficar olhando, deixa eu ver se já cresceu, deixa eu ver se já apareceu alguma coisa. Não, você deixa lá e esquece. E aquilo está lá, está germinando, está germinando. A terra por si mesmo frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, por fim o grão cheio de espiga. Quando o fruto já está maduro, logo se mete a foice, porque é chegada a ceifa, a colheita. Mesmo que eu não saiba como, eu devo praticar. Mesmo que eu não saiba como fazer, eu devo semear. O fruto não depende daquilo que eu entendo do processo. O fruto não vai depender do que eu entendo do processo. Não, eu estudei sobre isso, eu sei como é que funciona e tal. Não, eu lanço a semente. Você pode ser o engenheiro agrônomo, você pode ser um especialista naquilo. Vai acontecer. Ou você não pode entender nada, eu não sei nada, eu não sei nem ler. E eu lancei a semente, vai ter a colheita, vai ter. E existem estágios, queridos. Existem estágios da colheita. Primeiro vem a erva, pequenininha, uma florzinha ali. Eu identifico, parece que está acontecendo alguma coisa, parece que está vindo algo ali. Mas eu nem sei o que é. Eu nem identifico. Aliás, quando você olha numa plantação, sei lá, está brotando alguma coisa, eu nem sei se é soja, se é milho, o que é ali. Você não consegue identificar, a não ser as pessoas que semearam, eles sabem a semente que ele pôs ali. Aliás, nas estradas, principalmente aqui no norte do Paraná, você passa e eles semeiam até bem na beira da estrada, quase no asfalto ali, para aproveitar todo o espaço. E tem as plaquinhas. Essa aqui é a semente tal. Está identificado ali, para que você saiba qual foi a semente que foi lançada ali. Mas vem a erva. Depois vai vir a espiga. Surgiu uma espiga, mas não tem nada nessa espiga. Não tem nada ali. Ainda não deu o fruto, mas já tem um sinal. Você começa a ver o sinal, depois vem o grão, começam a surgir os grãos, e por fim o fruto maduro.
Ou seja, a colheita ela tem um tempo. Tem um tempo para isso. Nós não podemos antecipar a colheita. Ela tem o tempo certo para acontecer. Às vezes a gente planta e já quer ver o resultado em seguida. Tem um tempo. Aguarde esse tempo. É o tempo que vai estar geminando, vão estar acontecendo as coisas. É no tempo certo. Só que nesse processo, meu querido, não desista. Nesse tempo, você não pode desistir. Que é muitas vezes o que acontece, eu semeei, eu sei o que eu tenho que fazer, eu faço. Mas porque eu começo a ficar angustiado, porque eu começo a sofrer, eu desisto no meio do processo. Não faça isso. Continue, persevere. Você precisa regar. Você precisa cuidar. Você vai ter que ter alguns cuidados com a semeadura. Então não desista daquilo que você está semeando. Eu não sei o que você tem colocado diante de Deus que você deseja colher esse ano. Mas com certeza tem algo aí dentro de você que você quer colher. Tem algo dentro de você que você quer experimentar mudança. É tempo de semear. E nesse período vão acontecer algumas coisas. Permaneça firme no processo. Permaneça firme no propósito. Hoje, nós podemos mudar o nosso plantio. Se eu estava plantando alguma coisa até agora, e a colheita não estava sendo boa, e com certeza a colheita que eu tenho hoje é resultado do que eu semeei no passado. Eu posso mudar, vale a pena, invista nisso. É possível que você mude a tua semeadura agora. Porque se eu plantar, eu vou colher. Tudo o que eu plantar, eu vou colher. Nós devemos aceitar isso como um estilo de vida. Eu aprendo que eu preciso semear. Todos os dias eu posso fazer isso. Todos os dias eu vou semear. Não é só um dia, mas ao longo desse ano. Não é só hoje, mas ao longo desse ano inteiro. Eu posso estar semeando, fazendo uma nova semeadura. Todo dia, declarando, eu vou mudar a minha forma de semear. Eu vou mudar a forma de fazer as coisas. Sabendo que aquilo que eu semeio, eu vou colher. Talvez seja a hora de você mudar a tua semeadura. Talvez seja o tempo de você mudar isso. Repense. Repense o seu estilo de vida. Repense aquilo que você tem feito. Coloque-se na presença de Deus. Coloque-se na presença dEle. Dizer, Deus, eu quero mudar a semeadura, porque eu sei que uma grande colheita virá. E nós precisamos buscar isso no Espírito Santo. Ontem estávamos falando sobre a plenitude de Deus, somente através do Espírito Santo, amados. É Ele que vai mostrar, Ele que vai revelar para cada um de nós. Enquanto a terra durar, vai haver semeadura e colheita. Vai haver frio, vai haver calor, vai haver verão, vai haver inverno, vai haver dia, vai haver noite. Então nós devemos pensar naquilo que nós estamos semeando hoje, as coisas que nós temos semeado, e mudar essa semeadura.